Salmo 73. Vamos lá, né, irmão? Quantos acharam, diga amém. Amém. Vamos ler. Verdadeiramente bom é Deus para com Israel e para com os limpos de coração. Quanto a mim, os meus pés quase que desviaram. Pouco faltou para que escorregassem os meus pés, pois eu tinha inveja dos soberbos ao ver a prosperidade dos ímpios, porque não há aperto na sua morte, mas firme está a sua força. Não se acha em trabalho como outra gente, nem são afligidos como outros homens, pelo que a soberba os cerca como um colar, veste-se de violência como de um adorno. Os olhos deles estão inchados de gordura, e se superabundam as imaginações dos seus corações, são corrompidos e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente e erguem a sua boca contra os céus, e a sua língua percorre a terra. Pelo que o seu povo volta aqui, e a água do copo cheia lhes espreme. E dizem: como sabes Deus? Ou há conhecimento no Altíssimo? Eis que estes são ímpios, e todavia estão sempre em segurança, e se lhe aumenta as riquezas. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração, e lavado as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Se eu dissesse, também falaria assim, e eis que ofenderia a geração dos teus filhos. Quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado. E quem ficou? Até que entrei no santuário de Deus. Então, entendi eu o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios, tu os lança em destruição, como cai na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Como faz com sonhos o que acorda, assim o Senhor, quando acordares, desprezará a aparência deles. Assim o meu coração se azedou, e sinto picada nos meus rins. Assim me embruteci, e nada sabia, era como um animal perante a ti. Todavia, estou em contínuo contigo. Tu me seguraste pela mão direita, guiar-me-ás com o teu conselho, e depois me receberá em glória. A quem tenho eu no céu, senão a ti? E na terra não há quem eu deseja além de ti. A minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a minha fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que apostatando se desviam de ti. Mas, fala para mim, para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pois a minha confiança no Senhor
Deus para anunciar todas as tuas obras. Pode assentar. Esse salmo é um dos salmos que eu gosto muito de ler. Porque isso pode acontecer com qualquer um de nós. Eu quero falar sobre o perigo da comparação. Assim, o perigo da comparação. Se você for fazer comparações, você pode não entender Deus. Você pode não compreender Deus. E se você não compreender Deus, você pode perder a sua fé. Você pode apostatar de Deus. Apostatar de Deus. Apostatar é um dos sinais dos finais dos tempos. Porque Jesus disse que nos finais dos tempos, muitos se apostatarão da fé. Muitos abandonarão a fé. Muitos deixarão de crer naquilo que no início começaram crendo. Mas com o caminhar, eles começaram a perder a fé. Então, esse é um perigo que acontece quando a gente começa a querer se comparar com alguém. Deus é incomparável. Não existe ninguém como Deus. E se você crê, não existe ninguém que te ama mais do que Ele. E se você crê, não existe ninguém mais fiel a você do que Ele. Nele sim você pode confiar. Bem-aventurado é o homem que põe toda a sua confiança em Deus. Confiar em Deus de todo o coração. A Bíblia diz que bem-aventurados são esses. Mas de vez em quando, nossa alma entra em conflito. Isso acontece com todos. Até Davi, ele deu uma ordem à sua própria alma. Porque a alma dele estava inquieta. A alma fala do sentimento. A alma dele estava aflita. E ele mesmo foi o seu psicólogo. Ele disse: por que está abatida, ó minha alma? Por que se perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. É um homem de Deus, segundo o coração do Senhor, mas está passando essa batalha. Como eles romperam? Como eles venceram? Há um segredo. Qual foi o segredo deles? Porque nós estamos no mesmo caminho. Nós somos seres humanos. E Deus sabe, como ser humano, as nossas limitações, as nossas fraquezas, os nossos questionamentos, os nossos conflitos existenciais, os nossos conflitos interiores. Mas isso é um perigo quando a gente começa a comparar com outros. Você não pode comparar o seu casamento com o casamento do outro. Senão você entra em conflito. Você não pode comparar a sua vida com a de ninguém. Você é um ser único na terra. Como as crianças falou aqui, uma ovelha tem o mesmo valor das 100. Deus é um Deus que o mesmo sangue que Ele pagou para me comprar, pagou para te comprar. Isso quer dizer que eu não tenho mais valor do que você. Mas Asaf era um levita da casa de Deus. E por um momento, ele quase, ainda bem que foi quase. Talvez tenha alguém aqui que também está quase. Mas por que ele quase desviou? Porque em algum momento
quando ele estava seguindo a sua caminhada, ele começou a duvidar da bondade de Deus para com ele. Ele começou a entrar em conflito e achar que Deus não amava ele, que Deus não era bom para com ele. Nós lemos aqui no versículo 1 do Salmo 73, verdadeiramente bom é Deus. O que ele falou? Será que em algum momento ele teve dúvida disso? Teve, ó. Porque ele está falando uma expressão, porque verdadeiramente bom é Deus para os limpos de coração. Quanto a mim, aí, quase que eu desviei. Quase desviou os meus pés. Aí ele vai contar a experiência dele. E às vezes você está passando por as mesmas aflições, pelos mesmos pensamentos que ele. Tudo está escrito na Bíblia, na palavra de Deus, é para aviso nosso. É para nos ensinar. Deus é bom e não divide disso nunca. Ainda que formos infiéis, Deus permanece fiel. Deus não muda por causa das suas atitudes para com Ele. Ele continua sendo o mesmo. Falei até um dia aqui sobre Judas, que Jesus chama ele de amigo. Chamou ou não chamou? Chamou Judas de quê? Jesus é hipócrita? Jesus é hipócrita? Ou ele considerava Judas como amigo? Mas Judas não considerou Jesus como que traiu ele. Ou seja, a atitude de Judas não mudou o que Jesus era para ele. Mas ele se danou, porque ele que mudou. Às vezes é você que muda, não é Deus. Deus permanece o mesmo, te amando do mesmo jeito, acreditando em você do mesmo jeito, mas é você que se distancia dele. Então, Asaf era um levita fiel, era um ministro do Senhor. Mas ele conta essa experiência para servir de um aviso para nós, do perigo da comparação. Quando ele começa a observar as pessoas que não servem a Deus, são ímpios. Quando a Bíblia fala ímpio, vem na mente da gente que são pessoas pecadoras, prostituta, ladrão, não. Ímpio são todos aqueles que não servem a Deus. Ele pode ser uma pessoa boa, uma pessoa até de caráter, mas são ímpios. Por quê, pastor? Porque não servem a Deus. Eles não consideram a Deus. Nas atitudes deles, eles não respeitam a Deus. Porque senão você vai qualificar ímpio como se fosse alguém que você não pode nem chegar perto. Não, às vezes está do seu lado, onde você trabalha. É uma pessoa bacana. É uma pessoa boa, aparentemente. Mas Jesus disse assim: quem não é por mim é contra. Quem comigo não ajunta, espalha. Então você tem que entender que ímpio é todos aqueles que não servem, ou não considera Deus, ou não teme a Deus. Então todas pessoas, porque tem pessoas que vêm com as conversas assim: eu não sou crente, mas eu não sou contra. Não, tu não é, tu é contra. É só um dia a gente confrontar você, tu vai virar. É ou não é? Você vai ser meu amigo até eu confrontar o seu pecado. O dia que eu confrontar, você se vira. Porque aí você vai ver que é contra. Você é até eu aceitar você. Mas o dia que eu falar, pronto, aí. É por isso que muita gente tem um relacionamento com pessoa do mundo, porque eles aceitam as coisas erradas. Por que Jesus era perseguido? Porque Jesus falava. Jesus falava para a pessoa converter. Jesus falava para a pessoa mudar a vida.
Jesus falava para a pessoa voltar-se para Deus, porque é o único caminho, o jeito de Deus a salvá-la. Jesus confrontado, Jesus era perseguido. E se você quiser ser perseguido ou não quiser ser perseguido, fique calado. Mas se você for uma pessoa de Deus e ama aquela pessoa, você vai falar com ela do risco que ela está correndo, de estar naquele caminho. Então Asaf, ele viu os ímpios, tudo numa boa, prosperando, em segurança, nós lemos aqui. Então a sua alma entrou em conflito. Por quê? Porque ele é um servo de Deus. Ele é um homem que anda em santidade, que se priva de muita coisa, que não faz as coisas que o ímpio faz. Não é arrogante, não fala mal de ninguém. Tem pessoa que é justa aos seus próprios olhos, né? Não fala mal de ninguém. Ele está sendo afligido todo dia, ou seja, está na luta, está numa batalha. E vê o ímpio lá na sua beleza, né, irmão? Aparentemente, numa bênção lá, prosperando, uma casa abençoada, tudo bom com eles. E eu aqui, Senhor, que sirva, Senhor, todo dia na igreja, todo dia orando, e o pau está comendo em cima de mim todo dia. Essa é a minha parte, tá, irmão? Fica em conflito ou não fica? Fica. O cara lá não está nem aí para o Senhor. Ele não ora, ele não jejua, ele não vai para a igreja, ele está numa benção lá. Ele que está falando, não é Deus não. Ele está numa benção lá, assim. Está em segurança. As suas riquezas só vai aumentando. Eu na prova, eu afligido todo dia. Isso aqui ele só está pensando, só está gerando isso dentro dele. Por isso que ele fala quase, porque tudo começa aqui dentro. Ninguém se desvia hoje, eu falo sempre isso, e sai da igreja amanhã. Isso começa sendo gerado dentro dele. Aí depois de 2 anos e pouco, é que ele vai largar a igreja. Porque tudo começa sendo gerado. Por isso Jesus falou que do interior procede a saída. Então o pensamento dele já está sendo gerado, algo que vai provocar a queda dele, vai provocar o desvio dele, vai provocar a desistência dele de Deus. Ele vai desistir de Deus. Ele não quer mais adorar a Deus. Ele não quer mais ir para a igreja, porque ele está pensando que isso não está valendo a pena, que isso não está tendo nenhum benefício para ele, que não está adiantando de nada. Isso ele está pensando. Tem alguém que já pensou isso assim? Não adianta nada orar, não muda nada. Não é assim? Não está adiantando nada. Olha lá, o irmão não ora, não faz nada, como é que ele está na bênção? E ele está pensando assim. Ele está julgando que Deus agora não é bom para com ele. E está indo sua caminhada, vivendo dessa maneira. Quantas vezes ele passou e deu uma olhada para o ímpio assim, ó, né? Fala, meu Deus, eu vou para lá, porque olha como é que eles estão na bênção lá. Eu estou indo para a igreja, quando chegar em casa a prova está lá. Aí passava o outro dia a mesma coisa. Então isso foi gerando dentro dele. E ele foi perdendo a sua fé. Apostatar é perder a... Jesus falou assim, quando eu voltar, será que eu vou encontrar fé na terra? Depende muito da visão que você tem de Deus, irmão. Para você permanecer até o final, depende muito da visão que você tem dos céus. Paulo, apóstolo Paulo, que é o nosso exemplo de homem de fé, ele estava numa cadeia.
o imperador já tinha determinado a execução dele. Ele estava abandonado na prisão e já estava sendo lá decretado a execução dele. Olha que momento ele está vivendo. E quem era Paulo? Homem fiel. Homem, né, exemplo para nós de fé. Mas como é que ele está terminando? Será que valeu a pena, Paulo, isso tudo? Você abriu igreja, às vezes Satanás está falando para ele assim, aí, como é que você terminou aí? Aí você está acabando, Paulo, aí. É isso que Deus tem para você. Aí você fez tanta coisa, abriu igreja em tanto lugar, aí perseverou, fez tanta coisa. Como é que você está acabando, Paulo? Satanás não presta, irmão. Ele quer roubar o que tem de valor, a nossa fé. Mas Paulo nos deixa uma última mensagem. Quando o carrasco vem buscar Paulo, pessoas que eram executadas, dava um tempo dele para falar as últimas palavras. Então, o carrasco falou: Paulo, você tem a oportunidade para falar a última palavra. Aí ele vai bradar. Imagina, acho que aquele cara que ia executar dele deve tremer da cabeça aos pés, porque ele nunca viu aquilo. Que ele sempre pega a pessoa para executar, a pessoa vai chorando, pedindo misericórdia. Mas aí pegou um homem diferente de tudo que ele viu. Paulo enche o peito de ar e diz: combati um bom combate. Aleluia! Até arrepia, meu irmão. A igreja tem que entender isso. Terminei a minha carreira e guardei a minha fé. Abaixou. Agora eu vou receber a minha coroa, que está guardada para mim, não somente para mim, agora manda para a igreja, mas para todos que amam a sua vinda. Vamos aplaudir Jesus? Glória a Deus! Pergunto a você preservaria a sua fé no momento desse? Você permaneceria acreditando em Deus e no seu amor por você num momento desse? Então, irmão, nós temos exemplo de homens. Você tem que entender o que é fé. Fé não quer dizer que tudo dará certo para você. Não é só vitória, só vitória, só vitória, nada. Vai ter hora que você vai estar na lona, meu filho. Vai ter a hora que você vai estar abandonado. Vai chegar a hora que você vai estar sozinho. Mas o Deus de Israel estará com você nessa hora. Jesus disse no Getsemane: todos vocês vão me abandonar, mas eu não estou sozinho, porque o Pai está comigo. Deus nunca te abandona. Não importa o que você está vivenciando, Deus é fiel, irmão. Ele não abandona os seus. Mas o sentimento de Asaf era que Deus tinha abandonado ele. Não está fazendo nada. Porque a fé, irmão, que as pessoas têm é uma fé totalmente fora do que a palavra ensina. Jesus disse: no mundo tereis, pega a sua cruz e me. Cruz é uma coisa boa? Fala para o seu vizinho, é? Ele não falou: pega uma mala de dinheiro e me segue, não. Pegue a sua cruz. E quem que é cruz? Cruz simboliza morte, sofrimento, vergonha. Quem que é isso? Mas é o caminho. É o caminho do mestre. Mas você não pode ver só a cruz, você tem que ver além dela. Você tem que enxergar além dela. Jesus estava no Getsemane. Para mim, a maior prova de Jesus foi ali.
Ele está no Getsemane. E tudo que o diabo queria, presta atenção nessa parte, é que Jesus desistisse ali. Tudo que o diabo quer é que você desista. Então era pressão em cima de Jesus. Ele mesmo disse: agora é a hora das trevas. Então agora está toda a treva agora para fazer Jesus desistir. Pedro abandonou, os discípulos abandonou, Judas traiu. Jesus tinha todos os motivos do mundo para desistir. Então ele ajoelha, porque nessa hora a única saída é orar. A oração de Jesus foi tão intensa que o escritor diz que o seu suor se transformaram em sangue. Batalha! Ele está lá e a sua natureza humana está querendo ir embora. E ninguém quer sofrer. Quem quer sofrer? Ninguém. Até agora Jesus está fazendo milagre, expulsando demônio, ficou tudo bem, mas agora não é expulsar demônio nem fazer milagre, não, agora é hora de sofrimento. E quem quer isso? Mas era o caminho que Deus escolheu. Aí ele ora, e no momento da oração ele rompe. Ele disse: Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, porque ela é perfeita, ela é agradável, ainda que eu não entenda, eu sei que é o melhor caminho. Ele levanta da oração já decidido a enfrentar qualquer coisa. Jesus não venceu Satanás na cruz, não, ele venceu no Getsemane, irmão. Na cruz ele já estava decidido. Aí você sabe o caminho do Gálgota, né? O caminho da cruz. Vou pregar o caminho da cruz, mas é uma boa ocasião para pregar. Quem não chora com o caminho do Gálgota não chora com mais nada. Para você ver o preço que Jesus pagou para você desistir. Para você virar as costas simplesmente e ir embora. Para você ficar se comparando com alguém. Para você ficar se comparando com pessoas que não servem a Deus. Para você até mesmo desejar ser igual a uma delas. Tem gente que quer até imitar uma pessoa lá do mundo e não imita Jesus. Seja imitadores dele. Fala amém. Amém. Fala glória a Deus. Estou mandando dar um glória, porque nessa hora parece que não sai um glória. Fala aleluia. Então Jesus agora vence e vai, mas tudo que o diabo queria que Jesus desistisse. Mas Jesus olha a cruz, que me espera sofrimento. Mas Jesus dá uma olhada e vê além dela. Aí ele vê o seu rostinho. Vê o meu rostinho lá na droga, e Satanás em cima. Vê o rosto de todas as pessoas que vão para o inferno, se ele desistir agora. Aí ele diz: por causa dele eu vou. Por causa dela eu vou. Por causa daqueles que ainda vão crer em mim, eu vou para a cruz. Então Jesus não desistiu por causa de você. Não desista por causa dele. Não importa quem fez alguma coisa com você, se você está sofrendo, não. Tudo isso faz parte desse mundo. O que Jesus tem para você é muito melhor. Vamos aplaudir Jesus. Homens, eu posso falar vários exemplos, mas se você quiser, é só ler Hebreus 11. Que você vai ver homens que foram cerrados pelo meio. Homens que foram mortos a fio de espadas. Homens que o leão comeu vivo. Mas está lá entre parênteses, homens que o mundo não era digno deles. Eram homens especiais, desprezados aqui, mas acolhido lá em cima. Às vezes você é desprezado pelos homens, mas recebido por Deus. Às vezes você é desprezado pelas pessoas, mas Deus não. Deus te acolhe. Esse Jesus nós temos que amar ele. Então Asaf, irmão,
ele estava fazendo conflito. Ele chegou ao ponto que a alma dele ficou perturbada. Nós lemos aqui. Ficar o quê? Tem alguém meio perturbado aí? Pastor, eu sou crente, aqui também um crente perturbado. Ou você acha que não fica? O crente fica oprimido. Não fica endemoniado, porque já tem um morador aí. Não tem outro morador. O morador é o Espírito Santo, mas por fora, entra em conflito. Quem já entrou em conflito aí? Quem já questionou alguma coisa aí? A alma da gente, irmão. Então ele quase desviou. Imagine, ainda bem que ele só pensou em fazer besteira, mas não fez. Mas ele teve uma atitude que foi como é que fala? O marketing, foi a chave, né? Foi um momento que deu a virada. Qual foi a atitude dele? Mesmo assim, pensando desse jeito, fazendo toda essa comparação, tendo até mesmo quase desistindo, ele foi em direção ao Senhor. Ele entrou no santuário de Deus. Entra na presença de Deus. Lá você vai entender tudo. Lá você vai entender tudo. Coisas que você não entende, mas se tu entrar na presença dele, tu vai passar a entender. Porque ele é a luz. Aquele que me serve não andará em trevas, mas terá uma luz da vida. Então, se você está em trevas, está sem entender, está perturbado, é só você entrar na presença dele. Aí você vai entender. Então ele foi, nós lemos aqui, não vou ler de novo, ele mesmo fala, até que eu entrei na presença ou no santuário de Deus. Aí ele fala, aí Deus me mostrou o fim deles. Mostrou o quê? E o seu fim. Aí Deus pergunta, quer trocar com eles? Quem aqui quer trocar? Não, deixa eu ficar sofrendo assim mesmo. Deus mostrou a eternidade dele, a eternidade do ímpio. Eles estão felizes, estão próximos, mas é só um momento. Você está passando luta, está passando dificuldade, mas também é só um momento. Daqui a pouco a coisa vai virar. Aí você vai entender porque eu te preservei assim, para não te perder. Para você não ficar ganho por esse mundo sedutor. Aí ele entendeu o final, aí ele fala, aí ele começa a orar diferente, ele fala, tu colocaste eles em lugares escorregadios. Sabe o que é isso? A qualquer momento eles vão cair. A cair, fala aqui, não é cair no chão, não, é cair no inferno. A qualquer momento eles caem lá. Eles estão em perigo e não sabem. Lugar escorregadio é um lugar que a Bíblia está falando que a qualquer momento eles pensam que estão seguros, porque eles confiam na riqueza que eles têm. Mas você não, Azar, tu está confiando em quem? Você está confiando em mim, então você está numa rocha. Você está firme. E o seu final é de felicidade eterna. É de gozo eterno. É um dia Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas. Isso quer dizer, você nunca mais terá motivo para chorar. O gozo vai ter tanto, a alegria vai ser tanta, que você vai esquecer de tudo que tu passou e vai dizer para Jesus, valeu a pena. Você vai ver que valeu a pena. Não foi em vão tudo que você passou. Você, em vez de reclamar com Deus, você vai agradecê-lo. Quando ele olha, Deus mostra o que vai acontecer com o ímpio. A Bíblia fala em Salmo 9, os ímpios serão lançados no inferno, e todos aqueles que se esquecem
de Deus. Todos aqueles que esquecem e os ímpios. Você conhece, até o ímpio sabe disso, que a nossa vida aqui não é permanente. Mas eles vivem como se vão viver para sempre aqui. Ele não se importa com Deus, porque a confiança está no que eles têm. A confiança está nos seus posses, nas suas riquezas. Não que o rico é pecado ser rico, é pecado confiar na riqueza. Não? A qualquer momento ele vai cair. E para onde ele vai? Você lembra da parábola do rico e Lázaro? Para onde ele foi? Ele foi para um lugar que ele desejou um pouco d'água e não tinha. Não é? E você, para onde você vai? Para onde o mestre falou que tu vai? Para onde aquele que deu a vida para você falou que tu vai? Você acredita nele ou não? Eu vou para o Pai e prepararei lugar. Voltarei e buscarei vocês para que vocês estejam sempre comigo. Esta é a maior promessa, esse é o porquê que a gente suporta tudo por amor a Ele. Por quê? Porque Ele suportou tudo por amor a mim. Deus prova o seu amor por nós, dando Jesus para morrer por nós, nós ainda sendo... Quem sou eu para reclamar? O que eu merecia? O que você merecia? Salvar! Ah, irmão, se você tem uma fé assim, tu nunca vai desviar, meu filho. Satanás pode aprontar todas e todas, mas ele nunca tirará você do caminho, porque você sabe para onde você está indo. A minha esperança está em Deus. Aí Asaf, nós lemos o Salmo, ele começa a mudar a oração. Agora ele não deseja mais a vida do ímpio. Ele fala assim: a única coisa que eu desejo na terra é o Senhor agora. Não há nada que eu deseja senão a Ti. Por quê? Porque o Senhor me guia com os seus conselhos. Quem quer ser guiado pelo conselho de Deus? Vou te dar um conselho: abandona esse mundo enquanto é tempo. Ele me guia com os seus... Fala, Ele me guia com os seus conselhos. E depois me receberá na glória. Pronto. Ele vai te guiando pela mão. Você quer ir para lá? Vai te conduzindo. Ele segura pela minha mão direita e vai me conduzir. E às vezes ele conduz por caminho que eu não entendo, mas é para me tratar, é para me amadurecer, é para fortalecer a minha fé, é para me fazer entender que não só de pão vive o homem, mas de palavra que sai da boca dele. É para me saber viver que a gente vive não pelas comida que perece, mas pela comida que produz e nos leva para a vida eterna. Então ele vai te guiar. Jesus, quando falou essa mensagem, muitos foram embora, porque estava atrás dele por causa de quê? Hein? De pão. Estava atrás de pão. Jesus agora fala de outro pão que eles não entenderam. Ele está falando de outra Santa Ceia. Então Jesus está falando de uma comida que não. Aí Jesus falou: eu sou essa comida, gente. Aí eles começam a reclamar. Por quê? O que estava atrás de Jesus? Por causa das coisas daqui. As coisas daqui vêm, irmão. As coisas daqui podem vir. Mas se ela não vir, as coisas de lá já é sua. Você já tem. Fala assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todos, então não fez exceção, fala para todos, que nele crê, não pereça, mas tenham a vida eterna. Não está falando que vai ter,
falou que já tem. É isso que o diabo está de olho. Porque o diabo perdeu a vida eterna. O diabo vai morrer. O diabo vai ser julgado. Deus já condenou Satanás. Você já pensou? Por isso que Satanás tem raiva desse livro. Porque esse livro revela o final dele. Já pensou uma pessoa que já sabe o final dele? E sabe que não tem jeito de mudar aquilo? O diabo é perturbado, gente. O diabo é endemoniado, ele é bravo porque ele sabe o final dele. E ele vê você, uma pessoa aí, toda cheia de defeito. E ele sabe o seu final e fala, não, tem que tirar eles. Porque o seu final é outro. Ele está de olho no seu final. Ele quer roubar o seu final. E para roubar o seu final, ele vai agir no seu presente. Para fazer você desistir de lá. Mas não desista, porque Jesus não desistiu. Jesus pagou um preço alto para que você não fosse para o inferno, mas que você fosse para o céu. Por isso que a alegria no céu, como um pecador se converte. Deus vai já tem mais um vindo para cá. O diabo quer o quê? Arrastar todo mundo com ele. Mas graças a Deus que Deus te encontrou, que Deus te tirou dessa rota, que Deus te tirou deste caminho. Então não abandone esse caminho por nada. A porta é estreita e o caminho também. A dificuldade a prova a adversidade mas vai valer a pena. Vamos aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Para terminar, Jesus disse assim: quem come a minha carne e bebe meu sangue, tem? Você está conhecendo a Bíblia, tem? Você está vendo quem você está? O diabo está de olho nisso, irmão. O diabo sabe que o seu salário não vale nada, sabe que o seu carro não vale nada, sabe que a sua família não vale nada, porque você vai ter que deixar ela a qualquer hora. Tudo que você tem aqui não vale diante do que Deus vale. Vale. Tem um valor. Mas diante de Deus isso tudo perde o valor. Por quê? Sobra só Ele. Eu falei aqui nessa manhã, de manhã, né, que Deus, né, Ele está com você no... Foi isso que eu falei? Quem escreveu? Deus está com você no início e vai te encontrar no... Então toda a trajetória, você pensa que Deus está longe, não, que Ele está perto. Mas se no caminho você desistiu dele, no final você vai se arrepender. Porque no final só sobra Ele. Só sobra você e Ele. E se você viver uma vida longe dele, você vai ver o que você perdeu no final. Porque no final o único que vai ter é Ele. Uma vez eu ganhei uma alma para Jesus assim, eu estava pregando no velório. E eu comecei a pegar no velório. Falei, gente, está vendo essa pessoa aqui? Estava até uma mulher. Aí hoje ela está na quadrangular, grandona. Fiel também, mulher, de fé. Ela converteu. Aí eu falei, acho que era a morte do pai dela. Eu fui lá fazer o velório na casa dela. Aí eu falei, gente, está vendo esse corpo aqui? Você viveu a vida toda com ele. Mas agora, o que vai acontecer? Isso eu não falo no velório. Vocês vão lá no cemitério, vão depositar o corpo dele no túmulo, e dali vocês viram as costas e vão embora. E dali para lá, quem vai seguir com ele? Se ele viveu uma vida aqui nesse mundo sem Jesus, agora ele está sem ninguém. Porque todos agora vão voltar à sua vida, e ele vai seguir com quem? Então, irmão, um homem que morre sem Jesus é o mais miserável. Porque todos vão abandonar ele, e quando ele morrer, quem segue com ele? Quem vai conduzir ele até o céu? Ele sabe o caminho? Não. Por isso Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, senão por mim. Então, irmão, pode largar tudo, mas não largue Jesus, irmão. Porque Ele vai contigo aonde você for.
nem a morte te separa dele. A morte te separa da sua riqueza, a morte te separa dos seus amigos, a morte te separa da sua família, mas eu quero ver a morte separar você dele, porque ele venceu a morte. Vamos aplaudir ele. Glória a Deus. Aleluia. Por isso você tem que amar Jesus, irmão. Ninguém pode vencer a morte por você, mas ele venceu. Então Asaf, irmão, quase perdeu essa bênção, porque ele entrou em conflito, o conflito da comparação. Ele achou que Deus não amava ele, achou que Deus abandonou ele, e Deus estava tão perto dele e não via, né? Deus está tão perto de você, você não consegue ver ele. O sangue dele está sobre você. A Bíblia diz, vendo eu o sangue. Deus não vê, quando Deus olha para você, Deus olha e vê o sangue. O sangue de Jesus. O que significa Deus ver? Esse foi comprado. Esse foi tirado do mundo. Esse pertence a mim. Por causa de quê, pastor? Por causa do sangue. Aí vê o outro lá fora, não vê o sangue, então esse não me pertence. Mas quando ele vê você, esse é meu. Por causa do sangue. O sangue precioso de Jesus. Não foi prata nem ouro, mas foi o sangue. Quem crê na Bíblia? Então, irmão, Asaf quase abandonou o caminho. Quase desistiu de Deus. Tem alguém aqui querendo desistir? Tem alguém aqui em conflito? Tem alguém aqui perturbado? Claro que tem. Eu não falo com paredes. O Espírito Santo não fala com paredes. Eles falam com pessoas presentes. Mas receba essa palavra e não desista. Por causa de quê, pastor? Tenho tanto motivo para desistir, mas vou te dar um: Jesus. Por causa dele, não desista, porque ele também não desistiu de você. Jesus não desistiu de você. Fica de pé nesta noite. Glória a Deus. Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, que esta palavra, Senhor, possa produzir uma fé capaz de vencer qualquer tribulação, capaz de vencer qualquer prova, qualquer tempestade, qualquer vento forte, que nada venha derrubar esta casa, que ela possa estar firmada na rocha. Eu oro por todos que estão presentes e por todos que me ouvem pela via internet, que também está preocupado, perturbado, inquieto, indeciso, e pensam em desistir. Mas em nome de Jesus, que eles recebam o renovo, que eles recebam o toque do Espírito Santo, que eles recebam a graça e a força de Deus para continuar até o fim. Ó Deus, é no nome de Jesus. E que toda seta maligna, que toda ideia de Satanás para fazer essa pessoa desistir, para fazer essa pessoa desistir de tudo, desistir de família, desistir de Deus, desistir de tudo, desistir de sonhos, toda seta maligna que seja lançado por terra, porque Jesus tem grandes coisas a fazer. Não desista dos seus sonhos, não desista dos seus conquistas. Deus quer te dar tudo, mas não troque Deus por elas, porque Deus vai te encontrar lá no final. Ele te espera lá no final. Deus te espera na linha de chegada. E quando você chegar, Ele vai dizer: bem e fiel servo. Deus vai te receber como um vencedor, como alguém que venceu. E aquele que vencer, dar-te-ei a coroa da vida. Que Deus te abençoe e salve a sua casa, salve a sua família,
salve seus filhos, salve seus parentes, todos aqueles que ainda não conhecem a Deus, seja pelo amor dele alcançado através da sua vida. Levanta a mão e diga: eu recebo. Em nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor. Glória ao teu nome para sempre. Quantos entenderam a palavra? Amém. Essa palavra Deus me falou na manhã, né? Quinta de manhã, não, na terça. Ele falou para mim primeiro. Eu estava meio cá, né, irmão? Aí Deus falou: não se compare com ninguém. Aí eu fui escrever. Deus fala com a gente primeiro, né, irmão? Eu já estava querendo me comparar. Não compara você com ninguém. Você é o único na terra. Sua digital não confere com ninguém. Você é o único. Deus tem um plano em cada um de nós, amém? Você não nasceu para ser derrotado. Nasceu para ser vencedor. Deus tem um plano com você, amém, gente? Irmãos, agora vamos preparar para a ceia. Aqueles que é batizado e aqueles que não é batizado, irmão. Se você crê na palavra de Deus, você está no caminho. E nesse caminho você decide ou não. Se você decide não, no final você vai ver que você decidiu, perdeu a maior bênção que é Jesus, né? Então você que não é batizado, batismo a qualquer hora pode acontecer aí. Você já está sendo selado para isso. Abre a sua Bíblia, irmão, 2 Coríntios.